Então vamos. Sexta-feira. Chegou o grande dia. Adoro trabalhar, mas descansar é fundamental, meu querido. Olha só que beleza. Vamos bater... É bem rápido esse papo, tá, gente? Áreas. Vamos discutir aqui algumas áreas legais pra gente aprender a calcular. Eu gostaria que tu não copiasse nada agora. Sabe por quê? Porque a apostila vai querer que tu tente fazer isso tudo sozinho depois de novo. Se tu tiver copiado tudo, aí tu não vai precisar fazer, entendeu? Tu vai pegar aquilo que tu copiou e vai passar limpo na apostila. Zumbi. Eu queria que tu fosse consciente. Então assim, ó, não copia nada, porque tudo isso que eu vou desenvolver com vocês agora, a apostila vai sugerir questões para tu sacar isso sozinho. Então é só um primeiro contato. Pô, peraí. Eu tenho aqui um retângulo. O quadriculado do quadro poderia me ajudar para que eu dividisse esse retângulo em pequenos quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Para não precisar contar quantos quadradinhos são ao todo, nos mostraram que multiplicando o número de quadradinhos de um lado com o número de quadradinhos do outro, dá um total de 24 quadradinhos. Como cada quadradinho ocupa um espaço, uma área, uma superfície da figura, calcular quantos quadradinhos ao todo tem ali é uma forma de determinar a área. Ah, professor, mas se uma pessoa fizer quadradinhos menores, ué, não tem problema nenhum. Vai dar mais quadradinhos menores, ocupando a mesma. Por isso que não importa se vai medir em milímetro, em metro, em ano-luz, em jarda, certo? Em milhas náuticas ou terrestres. Não importa. O que importa é que esse comprimento multiplicado por esse na unidade que tu quiser, vai dar a unidade de área. Ou a unidade de comprimento elevada ao quadrado. Não importa qual é a unidade que tu use. Essa ideia vai servir para todas as figuras que têm ângulos retos, ou seja, para os retângulos. Então pronto, cálculo de área de retângulos, que inclui o quadrado, lembre-se que o quadrado é um caso especial de retângulo, é só tu pegar a base e multiplicar pela... Por isso que a área é base vezes altura, área de retângulos. A área do quadrado, como o quadrado é um retângulo especial, a gente pode chamar de LL, né? E aí ficaria L vezes L, base vezes altura, e aí L ao quadrado para ficar chique. Frescura. Já se eu transformar um retângulo em um triângulo, como eu cortei ele pela metade, não é difícil lembrar que é base vezes altura sobre 2, área de triângulo. Um quadrilátero muito famoso de nos aparecer também é esse cara aqui, ó. Alguém lembra o nome desse cara? Paralelograma, porque tem os lados paralelos, ó. Lados paralelos. Isso aqui é a altura dele, isso aqui é a base. Como provar que a área disso é base vezes altura? Recorta esse pedaço aqui, encaixa aqui e transforma em um retângulo de base B e altura H. Então, fácil provar que um paralelogramo tem a mesma fórmula matemática dos retângulos. Outra, não adianta ficar botando o nome, retângulo, né? Porque não vai estar escrito a área do e dar o nomezinho do cara. Tem que aprender a reconhecer quem é a área ali. Então essas foram as clássicas, eu diria, né? Área de quadrado não se fala, é elevar ao quadrado, pelo amor de Deus. Área de retângulos, de maneira geral, base vezes altura, já até colocaria o quadrado no balaio. Se cortou ao meio, virou um triângulo, então por isso justifica base vezes altura sobre 2. Mas eu vou querer trabalhar outras formas de calcular área de triângulo. Essa é só a primeira. Eu vou precisar de pelo menos mais 2 fórmulas boas para a área de triângulo. E paralelogramo, base vezes altura também. Um outro caso interessante é o tal do trapézio, né? Trapézio tem a base maior, tem a base menor e tem a altura. Nós poderíamos, né, pegar e fazer isso aqui, certo? Cortar e daria para calcular pelo menos essa área primeiro, que seria base vezes altura, calcularia essa área toda. Como é que eu acharia a área da pontinha ali? B menos X. O Bzão é o todo, o Bzinho está aqui embaixo, vai até ali. Bzão
Bzão menos Bzinho, Bzão menos Bzinho, Sobre H. vezes H, né? H sobre Base vezes altura, sobre 2 e soma com a outra, né? Então tu vê, dá pra se virar. Dá pra se virar. Vai ter um exercício na apostila que vai te convidar a provar que no final das contas vai ficar base maior mais base menor dividido por, como se tivesse tirado a média das bases, vezes a altura, certo? Então esse aí eu não vou dar dica ainda para tu poder, né, tentar provar que é assim a área do, qual é o nome dele? Esqueci o trapézio. Não custa lembrar que o trapézio tem o trapézio retângulo, o trapézio isósceles, que esses lados não paralelos são idênticos, tá vendo? E o trapézio escaleno, que os lados paralelos são nitidamente distintos, ó. Beleza? Trapézio, então, é o quadrilátero que tem dois lados paralelos opostos, ligados por outros dois lados não paralelos. Como? Todos, isso, ótima observação. Todos vão usar a mesma fórmula. Isso é que é bacana da matemática, né? A matemática, ela generaliza as coisas. Então, para todo tipo de trapézio, a fórmula é aquela ali. Sabe, o de cima ali, como é que é mesmo? O de cima. Aí. Nome? É. Trapézio isósceles. Ele não é o mesmo que o... Esse é o nome. Paralelogramo? É. Dá a sensação, mas é que paralelogramo, esses lados são paralelos e esses não são paralelos, ó. Ah, tá. O Sacou? É isso eu mesmo. pensei que dava pra cortar também ali e encaixar do outro lado mesmo. Ah, entendi. De repente, essa é uma boa maneira de tu fazer a prova que eu queria, ó. Beleza? Então nem vamos comentar mais para ver se... esquece, nem vamos falar sobre isso. Beleza? Pode ser a chave para achar a dedução da fórmula, né? Eu fico muito magoado, cara, porque nunca me estimularam a pensar nas fórmulas. Eu queria decorar, eu queria chegar na prova com a fórmula e fazer a conta, e deu. Né? Não, nunca me perguntaram, Otávio, por que calcular área faz lado vezes lado? E é muito triste, né? Que eu fui zumbi durante muitos anos, zumbi, tirava 10, mas zumbi, não sabia o que eu estava fazendo. Né? Eu era copista, na verdade, não sabia pensar. E a gente quer pessoas pensantes, né? Capazes de raciocinar uma coisa diferente que ela nunca viu. Legal. Cara, como eu já briguei, cara, com a gurizada por causa de dedução de fórmula. Porque, por exemplo, ó, uma área muito importante a gente saber calcular, além dessas que eu acabei de comentar, que são muito, muito clássicas, é a área de um triângulo equilátero. Se eu tenho um triângulo equilátero, nós sabemos que os lados são todos L, sabemos que os ângulos são todos, e nós temos que arrumar uma fórmula para calcular a área desse triângulo. Como ela é muito comum, o aluno que já faz vestibular há muitos anos, é um cara que faz para medicina, terceiro ano de vestibular para medicina, ele já decorou, entendeu, o resultado. L raiz de 3 sobre 2, ele já sabe que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, e faz base vezes a altura sobre 2, então de cabeça ele acha. L é o quadrado raiz de 3 sobre 4, é a área dessa porcaria. Mas eu não acho que eu quero que tu decore isso, só se for de tanto fazer exercício. Eu quero que tu vai fazer na hora que eu te pedir. Calcule a área dessa figura. Então vamos lá. Nós acabamos de ver que os triângulos têm uma fórmula geral que é base. E eu justifiquei cortando um retângulo ao meio, concorda? Quem é a base desse cara? L. A altura dele, vou desenhar a altura formando um triângulo. Quero relacionar o cateto com a seno. Seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Está dividido, passa L que multiplica seno de 60, que é raiz de 3. Ó, eu já tinha feito aquilo para vocês, né? Pô, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Mas por que decorar se é só fazer um seninho bobo ali? Não precisa decorar, não gasta memória RAM com isso. H, quem é o H? Deixa eu ver a altura. L raiz de 3. Mas estava dividido por L vezes L. L ao quadrado, raiz de 3, sobre 2, divisão de fração é a primeira, vezes o inverso segundo. O cara que já está agilizado, ele já sabe que dá para multiplicar os denominadores ali. E 2 vezes 2 é, por isso que eu tinha vomitado para vocês que a área do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 4. Se for um concurso, um vestibular muito competitivo, claro que ter ela decorada vai te dar uns 2 minutos de vantagem, né? E esses 2 minutos de vantagem se propagando questão após questão, depois de 100 questões, é um tempo infinito. Então é bacana, o aluno que está fazendo uma coisa muito fodástica no vestibular, ele já tem isso na mente dele. Mas, se vai fazer uma engenharia lá, tranquilo, um direito, nem precisa, na hora tu deduz lá rapidinho.
Deduz rapidinho, não vai ter problema. Mas deixa para depois tu deduzir isso aí, né? Pô, é um seno. Fazer um seno e jogar na fórmula. Oh, esquece. Depois tu tenta. Tem uma outra situação que é clássica deles te cobrarem também, que é uma situação assim, ó. Ele te dá um triângulo e em vez de te dar os lados do triângulo, ou a base e a altura, ele te dá dois lados e um ângulo. E te pergunta qual é a área. Me ajuda a deduzir a área nesse caso, vamos ver. Área é base vezes altura sobre 2. Show de bola. Quem é a base? Coincidência. Vamos trocar para C. Foi coincidência. C. E a altura? Desenha a altura, triângulo, retângulo. Seno, deixa eu ver. Seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Passa multiplicando, multiplicamos os lados. Se for, isso aqui é um perigo, né? Vou fazer o A na frente para a galera não achar que o A está multiplicando o alfa. Agora que eu achei a altura, A vezes seno de alfa sobre 2. Outra fórmula para calcular a área de triângulo. Basta multiplicar dois lados adjacentes pelo seno do ângulo entre eles e dividir por 2. Se o cara é muito tarado, ele já tem isso na mente. Então ele já sabe as maneiras de calcular de triângulo. Se for um triângulo que eu tenho base e altura, é base de altura sobre 2, nem me incomodo. Se for triângulo equilátero, dá uma dorzinha de cabeça. Mas como eu já fiz várias vezes, eu decorei que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se eu tiver só dois lados e um ângulo, eu detono também. Porque é lado vezes lado, seno do ângulo, dividido por 2. Isso se o cara for tarado, porque senão ele faz na hora, com carinho, com calma. E tem um filho da mãe, chamado Eirão, lembra? Que ele desenvolveu uma fórmula para calcular a área de um triângulo conhecendo apenas os lados. Ele disse, semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2. E se eu quiser calcular a área de um triângulo conhecendo apenas os lados, eu posso pegar o semiperímetro, multiplicar por ele subtraído de um lado, multiplicar por ele subtraído de outro lado, e multiplicar pelo semiperímetro subtraído do último lado, fazer esse produto doentio e extrair a raiz quadrada. Isso também gera a área do triângulo. Aí a prova disso já seria uma questão olímpica de matemática. Certo? Se alguém for muito, muito tarado, procura se informar sobre a dedução da fórmula de Eirão e pode vir discutir comigo. Certo? Eu não deduzo ela, assim, não me arriscaria a começar numa aula que poderia demorar 2 aulas, eu não lembro de ter estudado isso antes, talvez eu nem tenha competência técnica para isso. Mas, né, se tu quiser que eu deduza para ti, tu me pede também, vem no apoio, professor, vamos deduzir a fórmula de Eirão? Nós vamos fazer. Certo? Seria um grande desafio, eu ficaria muito orgulhoso de receber esse pedido em algum momento. Há anos eu falo isso para a galera, nunca um aluno veio me pedir isso, para te ver, né, como as pessoas são um pouco interessadas em coisas curiosas como essa. Fórmula de Eirão. Eita, Eirão! Tem um comentário sobre o safado aí, né? Fico puto quando eu vejo um cara assim foda, centenas de anos atrás. Aonde? Outro matemático do período em que se destacou na matemática aplicada foi Eirão de Alexandria. Há muita controvérsia a respeito da época exata em que ele viveu, havendo estimativas que variam de 150 a.C. a 250 d.C. Mais recentemente tem sido colocado na segunda metade do século I d.C. Seus trabalhos sobre matemática e física são tão numerosos e variados que é costume apresentá-lo como uma enciclopédia enciclopedista nessas áreas. Ele se empenhou em fornecer uma fundamentação científica para a engenharia e a agrimensura. Dos trabalhos geométricos de Eirão, o mais importante é a sua A Métrica, em 3 livros, e só descoberto em 1896. Pô, cara, isso é mágico. Olha só como há pouco tempo que a gente manja do cara. Em Constantinopla, por R. Scholl. O livro 1 ocupa-se da medida da área de quadrados, retângulos, triângulos, trapézios e vários outros quadriláteros particulares. É o que nós estamos fazendo agora. Não acredito. Esse filho da mãe, há 2000 anos atrás, desenvolveu isso que eu estou te mostrando hoje. Tem pacto com Satã esse cara, não é possível.
neste livro que se encontra a brilhante dedução da realmente, então eu não sei fazer. Essa dedução é brilhante, não sei fazer. Da famosa fórmula da área de um triângulo em função dos três lados. A brilhante, tenho certeza que eu não sei fazer então. Beleza? Mas eu consigo estudar e te demonstrar ela. Eu não sei fazer por conta própria, entendeu? Porque eu não sou gênio. Ou demoraria muito tempo sozinho para arrancar. De repente me dedicar 1 ano, né, estudando essa merda, demora, sai. Mas não vou ter tempo na minha existência de fazer isso. Se tu me fizer o convite no apoio, eu vou atrás, estudo e deduzo para ti. Vai ser uma grande tarde. Beleza, então batemos o papo. Mais uma só. Só mais uma para te deixar te divertir com a apostila. Vai ser uma pequena tarefa. Ó, fórmula do hexágono regular. Professor, Manda. mas se pesquisar no Google não vai ter. Vai. Tipo, sabe, né, como é que é? Não, aí é que tá. Eu não sei como é que é. Eu nunca estudei ela. Se eu for, eu tô falando, fazer mesmo. Eu agora sentar lá na minha cadeira, desenhar um triângulo, chamar de lados A, B e C, e sair fazendo conta e demonstrar depois de uma paulada de conta, que deve ser mais de 1 ou 2 partes de dedução, demonstrar que chega nisso. Tem dedução que é rápida, mas tem dedução que é... Se ele falou que a dedução é brilhante, é porque ou tem uma sacada muito foda que eu não vou ter, provavelmente. O que eu estou te dizendo é o seguinte, ó. Mesmo que tu pesquise ela, é muito provável que tu olhe para aquilo lá e fala, hã? Mas o quê? Hã? Tá entendendo? É isso que eu estou dizendo. Aí tu vai pesquisar, vai me convidar a tentar entender, nós vamos pegar junto a dedução e vamos... Ou se tu não me trouxer a dedução porque tu foi pesquisar, professor, deduz Airão? Ó amigo, vamos começar. Não vai dar provavelmente. Eu só vou começar, depois eu vou pesquisar, vou estudar, vou... Ah, safadinho, pum, não acredito. Ó, que sacada foda. Vou entender e vou aqui tentar te deduzir de uma forma mais fácil de entender. A que a gente usou no passado era igual a essa daí. Nós usamos essa forma no ano. Né? A gente não fala, no ano passado ele estava usando as formas, ele não estava deduzindo muito, né? Certo? Agora o objetivo nesse ano é que tu consiga atingir as fórmulas. Não Airão, né? Não a fórmula de Airão, mas as outras mais simples. Hexágono regular, quantos lados? O que é especial no hexágono regular? Que dá para transformar ele em 6 triângulos idênticos, que são... Eu acabei de deduzir a área do triângulo equilátero, que deu quanto? L ao quadrado, que tu vai poder deduzir já para ver se tu aprendeu. E como são 6? Área do hexágono, 3, L ao quadrado, raiz de 3, sobre 2. Claro que se te pedirem no vestibular, deduza a fórmula do hexágono regular. Tu não pode fazer essa dedução tosca, né? Tem que fazer primeiro a dedução da área do triângulo equilátero, certo? Provar que são triângulos equiláteros, né? Me prova que é tudo igual isso aí. Todos os lados são iguais. Esse lado é igual, esse lado é igual, esse é igual, esse é igual, esse é igual, esse é igual. Quero saber agora, me prova que esse e esse também são iguais a esse. Como é que tu sabe disso? Me prova. Somando os ângulos internos de um triângulo dá 180. Mas assim, ó, primeiro, eu tinha o hexágono só, né, gente? Ó, eu te falei que era L, 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 L. Isso tudo aqui é igual. Eu quero que me prove que dá para dividir em triângulos que são equiláteros. Aí tu vai lá e faz um dos triângulos. Me prova que é 60, 60 e 60. Que um ângulo interno desse hexágono regular é 120. Ótimo. Se for dividido Como? por 60. Isso, como é que tu sabe que isso aqui é 120? Isso é importante. É isso que eu queria mesmo. Ah, tá. 6 lados, divide em 4 triângulos, 4 vezes 180. 720. 720 dividido por 6 ângulos que são todos iguais, porque os lados são iguais. Cada ângulo interno do hexágono é 120. E a soma dos ângulos externos também é 360. Ótimo, a soma dos ângulos externos dá 360, divide por 6, também daria para perceber que aqui é 60, justificando mais uma vez que aqui é 120. E aí como é que foi que tu falou? Quando tu for dividir no outro. Quando for dividir ao meio, então tá, já provei que aqui é 60 e automaticamente que ali é, como a soma dos ângulos internos é 180, provei que ali também é. Então tá, fiz a prova que me permitiu multiplicar por 6 a área do triângulo equilátero. Mas também tem que constar nessa dedução a própria dedução da área do triângulo equilátero. Certo? Senão fica uma dedução muito chula, muito bobinha. Desculpa, eu não entendi. Eu entendi a parte do 6L ao quadrado, mas eu não entendi o 3
2 só aqui. Simplifiquei pra ficar bonitinho. Frescura. Cara, falei demais já. Falei demais. E assim, ó, a apostila ela comete um sacrilégio. Ela faz aquela figurinha da calculadora para tu multiplicar 767,22 por 150. Oh, vai cair a minha mão. Tu apaga aquela calculadora ali, cara. Aquela calculadora ali foi uma doença do autor. Certo? Tu sabe, né, cara? Só os reis da multiplicação. Lá na página 32. Calculadora, não sei da onde. Eu vou fazer tudo na munheca para vocês. Quero que tu faça também. Então a tua tarefa a partir de agora. Ler e resolver página 31, 32, 33, 34, 35. Mas fica tranquilo, é gibizinho, tá? É tudo tem colorido, figura colorida, é uma delícia. E aí a tarefa de verdade mesmo, que são questões de vestibular, Enem, a 36 só. Que aí a 36 tem 5 exercícios. Mas nas outras só vai até o item M. Começa agora, que aí tu já leva o mínimo de tarefa pra casa. Empacou, chamou. Estou à disposição. Até a 36. 31 a 36. Dá um gás, cara, que tu leva bem pouco pra casa. Eu batendo o sinal ainda dou 5 minutinhos aí pra tu dar mais um gásinho.